E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Olha, hoje a gente tem um prato cheio para quem é fã daqueles mistérios intensos, sabe? Aquela estética fria, sombria, que, vamos ser sinceros, só o norte da Europa consegue entregar tão bem. O nosso objetivo aqui é destrinchar Blackwater. É uma série de suspense daquelas de queima lenta, onde a natureza selvagem e congelante da Suécia não é só um pano de fundo, não. Ela é a maior ameaça de todas. Para quem nunca ouviu falar, não se preocupa. Essa é a chance perfeita de conhecer uma obra que praticamente define o que há de melhor nesse gênero policial nórdico. Para começar, eu quero que a gente mergulhe direto nessa atmosfera com uma citação simplesmente arrepiante da corroteirista da série, a Karen Arrhenius. Ela diz o seguinte: o céu cinzento, o pássaro que grita, a água violenta. Podemos achar que estamos acima da natureza, mas a selva ainda está lá fora e desempenha um grande papel na história. Só de ouvir isso já dá para sentir o vento gelado, né? Baseada no aclamado romance da Kerstin Ekman, a série joga a gente logo de cara nas águas escuras e gélidas do norte sueco. E essa frase é fundamental porque avisa exatamente o que vem por aí. A humanidade adora achar que domesticou o mundo, mas em Blackwater a selva literalmente ri dessa nossa arrogância. Isolamento, perigo, silêncio. Esse é o ambiente impiedoso do Nordic Noir. E a série ilustra isso de um jeito brilhante. A atmosfera toda se apoia nesses três pilares. E aqui, gente, a paisagem natural atua como um personagem central e que não tá nem aí pro sofrimento humano. Não tem rua movimentada para sair correndo e pedir ajuda. O que tem são quilômetros e mais quilômetros de florestas de pinheiro, aquele céu cinza constante e rios super escuros. É um ambiente que dita as regras, escondendo segredos tanto debaixo d'água quanto debaixo da terra congelada. É uma beleza desoladora, sim, mas absolutamente letal. O mistério de Svartvatnet, ou Um Pesadelo de Verão. Para dar um contexto, Svartvatnet, traduzido literalmente, significa Água Negra. É o nome da pequena vila onde o silêncio majestoso da floresta é quebrado de um jeito muito brutal. E é isso que dá a largada para toda essa trama que vai engolir os moradores. 1973. Vamos voltar no tempo um pouquinho. Estamos na época do festival de solstício de verão, na Suécia. Isso era para ser uma festa incrível, cheia de luz, de vida. Mas, nesta história, uma viagem até uma comunidade isolada, que tinha lá seus ideais de paz e amor, acaba virando um pesadelo sufocante num piscar de olhos. O que é mais fascinante aqui é como o ponto de partida, o incidente de 1973, é super simples, mas totalmente devastador. Se você está conhecendo a história agora, funciona assim. A Anne e a filha dela, Mia, de apenas 7 anos, chegam lá no meio do nada saindo de Estocolmo. Elas estão tentando achar uma comunidade hippie, onde o namorado da Anne, o Dan, supostamente está esperando por elas. Só que no meio daquela caminhada exaustiva pela floresta intocada, elas esbarram numa cena terrível na beira do rio. 2 turistas assassinados de forma muito brutal dentro de uma barraca. Esse é o grande gancho. É esse vento sangrento que mancha de vez as águas de Svartvatnet e vira a vida de todo mundo de cabeça para baixo. 2 eras, um crime. O legado assombroso de um trauma não resolvido. Porque o grande trunfo de Blackwater, gente, não é só o assassinato em si, mas como a estrutura da história é construída ao longo prazo. A investigação não fica lá presa no passado. Ela vaza e contamina o futuro. A mágica acontece quando a narrativa salta de um jeito magistral entre 2 linhas do tempo essenciais. A gente tem aquele choque inicial em 73, mas o negócio fica gigantesco, ganha um peso colossal quando a gente pula 18 anos para frente, chegando em 1991. Aquele crime duplo nunca foi resolvido, as feridas ficaram abertas. Aí em 91, a Mia volta para casa e acaba despertando um monte de memórias traumáticas. E a Anne, que passou os últimos 18 anos dormindo com um rifle do lado da cama e dando aula na vila, simplesmente desaparece e depois é encontrada morta. E aí a cabeça explode. Foi acidente? Foi suicídio? Ou será que o assassino lá de 73 voltou para silenciar a coitada? É o trauma não resolvido voltando para assombrar a todos e jogando a tensão lá no teto. Os suspeitos da comunidade, uma vila cheia de segredos enterrados. Porque, convenhamos, numa história assim, a culpa tem que cair em alguém, né? E num lugar tão isolado, todo mundo é suspeito. E pode apostar, todo mundo tem um segredinho sujo para esconder. Vamos dar uma olhada nos principais envolvidos. Primeiro a gente tem o Petrus. Ele é o líder da tal comunidade hippie. Pregam muita paz e amor, mas a postura sinistramente controladora dele grita seita perigosa, sabe? Será que foi ele que mandou matar os turistas?
Depois tem o Jorah, um jovem que sofria bullying pesado da própria família que, olha só que conveniente, consegue uma carona para fugir para Noruega bem na época das mortes. Muito suspeito, não acha? Aí temos o Birger, que é um médico local. E adivinha? A esposa ativista dele estava fazendo protesto na floresta naquele mesmíssimo dia. E claro, o Den, o namorado da Anne, que simplesmente nunca apareceu para buscar ela. Cada um deles carrega uma peça desse quebra-cabeça manchado de sangue. A direção e as atuações criam um ritmo que faz a gente desconfiar de absolutamente todos o tempo todo. A outra saga Blackwater, esclarecendo um conto de dois rios. Olha, a gente precisa fazer uma pausa super importante agora. Para quem é consumidor assíduo de ficção sombria e terror, a palavra Blackwater deve estar apitando um radar aí na cabeça. E isso com certeza pode causar uma certa confusão. De um lado, a gente tem a série de TV sueca sobre a qual estamos conversando hoje. Como a gente viu, é baseada na obra da Kerstin Ekman, mistura as linhas do tempo de 73 e 91, se passa na selva da Suécia, lida com assassinatos do mundo real e tem toda aquela pegada de suspense psicológico Nordic noir. Agora, em contrapartida, temos a famosa saga de livros do Michael McDowell, que inclusive ganhou umas edições lindíssimas recentemente aqui no Brasil. Só que a história do McDowell rola no Alabama de 1919, é puro terror de gótico sulista, com direito à dinastia familiar e monstros de rio totalmente sobrenaturais. Ou seja, são obras completamente diferentes, de gêneros diferentes, criadas por pessoas diferentes. Mas, e aqui entra a parte genial, o que é realmente fascinante é o tema que conecta essas duas propriedades incríveis. A própria definição de Blackwater, o rio. Seja nos pântanos cheios de mistérios sobrenaturais lá no Alabama ou nas águas congelantes e superrealistas da Suécia, essa água negra atua como uma força implacável e letal. É o elemento em comum. É ela que molda os destinos, que engole os segredos de todo mundo e que, no fim das contas, consome qualquer personagem que ouse desafiá-la. É literalmente a força da natureza ditando os termos da nossa existência. Então, fechando esse nosso mergulho na série sueca, eu quero deixar um pensamento com vocês. A gente sabe que tem um mistério criminal ali no centro a ser resolvido, tem os segredos de família, as mentiras da comunidade, esses traumas que duram décadas. Mas, quando a gente para observar a beleza sombria e desoladora dessa história, a grande pergunta que fica é: o verdadeiro vilão de Svartvatnet é quem empunhou a arma na barraca ou é a natureza implacável ao redor deles? A floresta fria e silenciosa, a água escura, será que foram elas que simplesmente permitiram que essa escuridão humana prosperasse? Fica essa reflexão bem gelada no ar. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise, pessoal, e é sempre bom lembrar de pensar duas vezes antes de olhar para o próprio reflexo numa água muito escura, viu? Até a próxima!